paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos aqui para a nossa aula de número 104. Nós estamos seguindo, desde quando começamos a estudar Atos, estamos seguindo esse roteiro. E hoje a nossa aula é essa que está marcada de azul, que é a missão de Paulo à Ásia, que é a terceira viagem missionária de Paulo. E a sua visita a Éfeso. Aqui nós temos um mapa, né, que mostra, que mostra o roteiro da terceira viagem de Paulo na sua missão à Ásia, saindo de Antioquia, né, e passando por todo esse trajeto e indo e chegando até Jerusalém. Aqui novamente nós temos outro mapa, né, que mostra o trajeto de Paulo, e ali embaixo à esquerda a numeração, né, de 1 até 29, as localidades pelas quais Paulo passou. Então vamos aqui. A missão de Paulo à Ásia, que corresponde à terceira viagem missionária de Paulo, e a sua ida a Éfeso, que é a aula de hoje. Éfeso era a cidade principal da província romana da Ásia. A sua origem perde-se na antiguidade, mas no século VIII a.C. era um centro importante, sendo conquistada pelos gregos. Situava-se cerca de 4 quilômetros de distância do mar, no rio Cáister, de forma que Éfeso era um porto marítimo. De Éfeso partiam estradas que estabeleciam comunicação com todas as outras grandes cidades daquela província e com as correntes de comércio que ligavam-se ao norte e ao oriente. Era um ponto estratégico para o evangelho, pois obreiros provenientes de Éfeso podiam manter contato com todo o interior asiático. A principal característica de Éfeso era o templo de Ártemis. A sua imagem era uma figura de rosto feminino com muitos seios e, em vez de pernas, um bloco sólido de pedra. Era um centro de peregrinação para as multidões que vinham adorar no santuário da deusa. Nas moedas efésias tinha o desenho do templo e o título da cidade, Neokoros, que significa guardiã do templo, de acordo com o que está lá em Atos 19, versículo 35. A gente vai mostrar uma foto, né, dessa moeda na página 9. Os habitantes da Ásia e de Éfeso, em especial, eram fanáticos por Ártemis. Isso fica claro pela reação da multidão, que durante 2 horas ficou gritando, né? Grande é Ártemis dos Efésios, né? Lá em Atos 19, versículo 34. Eles ficavam lá gritando lá em grego, né? Megale re Artemis Efésion. Éfeso era considerada uma cidade livre e mantinha um governo próprio. A autoridade decisiva era da Assembleia Popular quando legalmente convocada, de acordo com Atos 19, versículo 39. Enquanto que os dirigentes ou o Senado da cidade atuavam como corpo legislativo, o escrivão da cidade era o funcionário encarregado dos registros e de apresentar à Assembleia o trabalho a realizar, de acordo com Atos 19 e versículo 35. A influência do artesanato era também forte. O Grêmio dos Prateiros protestou dizendo que as atividades de Paulo colocavam em risco o comércio de recordações religiosas. Os relicários de prata que reproduziam em miniatura o próprio templo.
Então aqui nós temos uma gravura, né, que eu extraí da Wikipedia, né, que é uma gravura do templo de Ártemis. Nesta próxima página, conforme eu disse anteriormente, é a moeda, né, a moeda efésia, que tinha o desenho do templo e o título da cidade, né? Guardiã do templo, Neocoros. Era uma moeda efésia. Aqui nós temos então continuação sobre Éfeso. Em Éfeso, Paulo enfrentou vários problemas. O primeiro foi que alguns discípulos de João Batista estavam ativos. Apolo, um judeu de Alexandria, conhecendo somente o batismo de João, conforme Atos 18, 24 e 25, pregou em Éfeso sobre Jesus, mas o seu conhecimento não avançou o suficiente. Sob a tutela de Priscila e Áquila, a sua compreensão ampliou-se, de acordo com Atos 18, 25 e 26. Saindo de Éfeso, foi a Acaia e tornou-se um defensor da fé cristã entre os judeus, de acordo com Atos 18 e 28. Apolo partiu de Éfeso antes de Paulo chegar, mas havia ali outros com ele. Esses discípulos de João Batista eram deficientes em experiência espiritual, pois quando Paulo lhes perguntou se tinham recebido o Espírito Santo, eles disseram que nem sabiam se o Espírito Santo existia. A resposta de Paulo revelou que o crente deve arrepender-se do pecado e ser cheio do Espírito. Assim, o primeiro problema em Éfeso era atualizar os crentes imaturos. O segundo problema da missão à Ásia foi o do ocultismo. Os exorcistas judeus, representados pelos 7 filhos de Seva e as centenas de anônimos que queimaram seus livros de magia, constituem prova da disseminação da superstição em Éfeso. A resposta a esse problema era dupla. Demonstrou-se que o poder de Cristo era maior do que os dos exorcistas. Os doentes foram curados, os obcecados foram libertos, e os que praticavam o ocultismo foram convencidos da maldade das suas práticas e destruíram os seus livros de magia, conforme Atos 19, versículo 19. Demonstrou-se o caráter exclusivo do Evangelho. O cristão não acrescentava o seu cristianismo às suas outras religiões. Pelo contrário, era o cristianismo que as destronava. Então, nós terminamos aqui a nossa aula de hoje sobre Éfeso, a primeira cidade visitada por Paulo em sua terceira viagem missionária. Na próxima aula, vamos falar sobre a correspondência coríntia, sobre as epístolas de Paulo aos Coríntios. Que Deus abençoe cada um de vocês.